Sejam muito bem-vindos. Este é mais um De Frente com o Síndico, programa da Sindic em parceria com a Universo Condomínio. Hoje temos aqui no estúdio Juliano Rocha. Juliano é um morador da cidade de Campinas e é uma pessoa com uma bagagem, com um conhecimento da nossa área condominial gigantesca. Ele é presidente em algumas associações. Juliano, é um enorme prazer ter você aqui. Renato, obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado de vir aqui tratar de temas tão importantes que envolvem tanto as associações residenciais quanto os condomínios. Juliano, conta um pouquinho para a gente. Eu sei que em Campinas você está aí como presidente, acho que de 2 associações, né? Explica para a gente o que é uma associação, como isso é diferente de um condomínio e um pouquinho do seu dia a dia, do seu trabalho. As associações residenciais, elas são as administradoras daqueles loteamentos de acesso controlado que a gente chama vulgarmente de condomínio. Nós temos um conselho que vai ditar as regras do andamento do trabalho que é feito pelos funcionários dentro desses loteamentos. Os loteamentos de acesso controlado, eles são regidos por decretos e leis estabelecidos pelo poder público, inclusive o poder público municipal. Então, nós não podemos só trabalhar com as regras que foram definidas em assembleias pelos moradores, mas também pela legislação municipal, estadual e federal. Então, pelo que eu pude entender, o poder público tem aí até uma certa força dentro da própria associação, coisa que dentro do condomínio não acontece tanto, essa interferência, né? Exatamente, Renato. O poder público ele exerce o poder de polícia dentro das associações residenciais, dentro dos loteamentos de acesso controlado. E é muito difícil você esclarecer isso para os moradores porque eles acham que aquele ambiente é um ambiente exclusivamente privado. Renato, eu sou presidente da associação residencial que administra o local onde eu moro e sou presidente da associação dos proprietários do Swiss Park que administra o bairro no entorno da associação residencial onde eu resido. As normas que envolvem as associações residenciais são normas de direito público, elas são editadas pelo Poder Público Municipal, pelo Poder Público Estadual, pelo Poder Público Federal. E é muito difícil você esclarecer aos moradores que aquele ambiente não é um ambiente exclusivamente privado. O poder público exerce o poder de polícia lá dentro e nós precisamos compreender isso de uma forma mais abrangente, de forma que as pessoas elas cuidem dos seus comportamentos para que não incorra em crimes, etc. Agora, o poder público ele tem o dever, então, de fazer esse policiamento, mas é fechado. Mas ele pode, então, tirar esse fechado? Sim. O poder público, quando ele outorga uma autorização para implementação de um loteamento de acesso controlado, ele define finalidade. Se você desviar da finalidade que foi definida no decreto que concedeu autorização para aquele loteamento ser fechado a título precário, ele pode, da mesma forma que ele autoriza, desautorizar e mandar cassar o seu controle de acesso e mandar derrubar os muros e integrar vocês ou as pessoas que estão morando naquele loteamento ao bairro. E aí uma curiosidade, eu acho que parte aí do pessoal que está assistindo. Num condomínio a gente tem aí uma taxa condominial, que é o rateio dos gastos que o condomínio tem. Então, vai lá, o valor que tem com funcionários, com água, com luz e tal, pega aquele valor, rateia, e é o que cada condômino paga. Como que funciona numa associação? Isso é obrigatório? Porque um condômino, quando deixa de pagar a taxa condominial, fica inadimplente. Se continuar se recusando a pagar, pode até perder o condomínio. Perder a unidade dele, desculpa. E numa associação? Numa associação residencial, o morador ele é associado e ele se beneficia de todos aqueles serviços que nós fornecemos para ele, seja segurança, o serviço de correspondência, etc. Por isso que há uma dificuldade maior
para que haja desassociação desse morador, porque ele vai inevitavelmente se beneficiar de todos os serviços que a associação fornece para os moradores. Juliano, eu queria entender um pouquinho qual a diferença entre você ser o presidente da associação onde você reside e da outra associação que você disse que pega todo o entorno, né? Sim, dentro dos residenciais nós lidamos com problemas, eu diria, micro, que envolvem apenas aquele contexto, aquele ambiente onde nós estamos ali diretamente envolvidos. A administração de uma associação residencial, ela apresenta desafios, eu diria, micro desafios, que dizem respeito àquele contexto onde a gente vive mais detidamente. A administração da associação residencial, eu diria que é uma coisa mais simples do que a administração de uma associação de bairro. Na associação residencial nós lidamos com problemas que a gente chamaria de microproblemas, enquanto que na associação do bairro ela tem problemas de grande complexidade, como por exemplo questões envolvendo segurança, mobilidade, enfim, e são problemas que nós tratamos diretamente com o poder público. E esses problemas eles afetam uma gama de moradores muito maior. Então nós temos cobranças de uma infinidade de moradores. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação e você mencionou que tem algumas, na verdade tem algumas obras que você está fazendo, realizando lá na tua associação de acessibilidade, né? E nossa, eu fiquei impressionado, porque é bem diferente e são coisas inovadoras. Você poderia contar para a gente então um pouquinho, por favor? Nós estamos fazendo um trabalho de vanguarda, um trabalho que talvez seja pioneiro, porque o nosso projeto de acessibilidade é um projeto que foi submetido ao poder público e ele leva em consideração tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, quanto o Estatuto do Idoso, quanto as resoluções, Código de Trânsito, que dizem respeito a essa questão da acessibilidade. O poder público, ele, por exercer o poder de polícia dele dentro dos loteamentos de acesso controlado, é fundamental que seja submetido esse projeto a ele para que ele especifique se aquelas iniciativas, obras que têm com o condão de atender as pessoas com deficiência estão conformes a todos esses regulamentos e normas que eu mencionei. Juliano, e o não fazer, não executar o que vocês estão fazendo da maneira que vocês estão fazendo, teria alguma repercussão? Sim, Renato. A partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você não garantir acessibilidade para as pessoas caracteriza crime e discriminação. A nossa preocupação, desde o início da minha assunção na gestão do residencial, foi realizar isso. Infelizmente, a gente vinha com algumas prioridades e precisamos postergar a execução desse projeto. E uma curiosidade, que inclusive eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, é que infelizmente as pessoas elas só executam ou partem para essa iniciativa a partir do momento que isso começa a ser imposto. Mas é uma obrigação e eu me sinto lisonjeado de falar desse tema porque eu gostaria muito de lançar luzes sobre todos os nossos pares que lidam com gestão de condomínio, de associação residencial, para que executem esses projetos e garantam a acessibilidade dos moradores, porque além de ser um direito deles, é uma obrigação de quem faz a gestão dos condomínios e dos residenciais. Juliano, eu queria que você expusesse um pouquinho de como é a sua gestão. Eu sei que a gente já conversou bastante, eu sei que você é uma das pessoas que tem muito nítido de fazer o correto, de fazer o como deve ser feito. Passa um pouquinho para o pessoal que está, para entender melhor esse tipo de gestão que você tem. Renato, desde o início da minha assunção, eu busquei alicerçar minha gestão no princípio da legalidade. Eu acredito que esse é o caminho, por uma questão de ética, esse é o caminho para que nós dignifiquemos esse trabalho esplêndido que é executado
por síndicos, por moradores, que é gerir aquele contexto onde você vive. E isso minimiza muito as repercussões negativas que a gente tem desse mistério, comentários negativos, enfim. Então eu colho bons frutos porque eu respondo com a lei. O meu trabalho é baseado na lei e isso me dá mais tranquilidade para continuar nesse ofício. Bom, aí uma pergunta que eu acho que todo mundo tá querendo saber. Sou da região de Campinas, moro ali numa associação, ou moro em um condomínio. Vi que você é uma pessoa diferenciada, que tem experiência em contato com a administração pública, em contato com todos os órgãos aí de segurança. Hoje, com as duas presidências que você ainda tem tempo para pegar mais alguma presidência de um outro lugar, algum condomínio? Olha, Renato, eu sou um homem idealista. Eu escutei de uma pessoa muito sábia, foi meu pai, que dizia que o jovem sonha muito grande, mas ele não arruma a cama dele. E eu levo isso como premissa para minha vida. Então eu busco transformar o contexto onde eu vivo, inicialmente, e expandindo isso. Então eu estou à disposição, se de alguma maneira eu puder ajudar as pessoas, corrigindo aquele contexto onde a gente vive, ou contexto onde nós estamos inseridos, eu estou à disposição. Juliano, a gente vai deixar aqui um contato teu, tá na tela para todo mundo. Quero agradecer muito, adorei o nosso bate-papo, acho que foi um dos que foram mais esclarecedores. Muito obrigado por tua presença. Gostaria de deixar aí alguma consideração final? Eu agradeço novamente o convite. Mais uma vez eu ressalto a honra de estar aqui e falar sobre esses temas tão relevantes, contemporâneos, e estou à disposição, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Este foi mais um De Frente com o Síndico. Se você gostou, curta, sigam o nosso canal e até o próximo.